Liturgia do Ordinário. Práticas sagradas na vida cotidiana. Capítulo 6. Brigando com o meu marido. Passar a paz e a obra cotidiana da Shalom. Jonathan passou lá em casa no meio do dia para pegar algo, e brigamos. Eu chamaria de discussão, mas isso parece razoável demais, como se estivéssemos debatendo friamente lados opostos de uma questão. Lógicos. Racionais. Com compostura. Do jeito que deixaria terapeutas de casais orgulhosos. Dificilmente é assim que funciona. Porque, na maioria das vezes que discutimos sobre algo, nesse caso, foi sobre uma decisão relacionada à escola da nossa filha, não se trata realmente do ponto que estamos discutindo. Na verdade, estamos discutindo sobre os nossos medos, ansiedades, identidades e esperanças. Estamos discutindo realmente sobre como amamos a nossa filha e sentimos um abismo terrível, entre a nossa responsabilidade por ela e a nossa habilidade de desempenhá-la bem. Estamos lamentando a realidade da nossa limitação e da nossa incapacidade de resgatar a nossa filha do sofrimento no nosso mundo caído, e até na nossa família caída. E estamos argumentando sobre como nossas vozes estão afiadas, sobre quem estava interrompendo quem, e com que frequência, e sobre um comentário rápido que ele fez ontem e um olhar que eu dei hoje de manhã. Esses são os padrões na vida familiar que deixam difícil ser paciente, gentil e generosa. Não estou irritada de você deixar a sua camisa no chão hoje, estou irritada pelas últimas 300 vezes que você deixou a sua camisa no chão. Ou, mais dolorosamente, não é que eu estou irritada com a sua crítica hoje, é por causa de como um padrão de críticas, comentário a comentário, vai de encontro aos meus próprios padrões de pecado, às minhas feridas e minha atitude de ficar na defensiva. O conflito de hoje não foi uma crise matrimonial, não houve uma traição, mentira ou escândalo profundos. É um conflito mais parecido com uma pedrinha no sapato, causado por um tipo de ressentimento habitual que, se deixarmos, se acumula. Começamos falando sobre algo casual. Então eu reclamo, e ele ignora, porque reclamo tanto que é um padrão, e digo algo sarcástico, e daí cresce, até que um de nós ou ambos gritam e então um de nós ou ambos saem do recinto. Ainda bem que temos uma casa pequena, não conseguimos nos afastar tanto um do outro. Então nós ficamos nas indiretas. Eu suspiro em alto e bom som. Ele fica no computador. Nós ficamos esperando para ver quem abaixará as armas primeiro. Requer muita coragem abaixar as armas, mais coragem do que qualquer um de nós tem no momento. Então, nos resta um silêncio mortal. A verdade é que eu me dou muito bem com a maioria das pessoas. Quando entro em conflito com alguém, é normalmente com aqueles que eu mais amo. A luta para amar o teu próximo se testa mais frequentemente na minha casa, com o meu marido e as crianças, quando estou cansada, temerosa, desencorajada, num dia ruim ou só querendo ficar sozinha. Eu sou uma pacifista que grita com o marido. Na maior parte dos meus 20 e poucos anos, fiz parte de um movimento no evangelicalismo que valorizava uma fé radical e aventureira, que eu queria mudar o mundo, ou pelo menos, uma pequena parte dele. Eu queria ser parte de uma comunidade que buscava justiça e que servia o menor desses pequeninos. O que me atraía a esse tipo de trabalho, além dos claros mandamentos da Escritura, era um anseio e uma visão da Shalom de Deus, uma palavra muito carregada que significa a paz de Deus que tudo abrange e tudo redime. A esperança de um reino onde Deus é adorado completamente, onde a humanidade estende amor e misericórdia com generosidade, onde a injustiça sistêmica é rompida e os oprimidos são postos em liberdade, foi, e é, inconcebivelmente bela e encantadora. Então, eu trabalhava com os sem-teto, vivi por um tempo em algumas comunidades cristãs e trabalhei em igrejas tentando conectar pessoas de classe média alta com os mais pobres. Eu me apaixonei com os escritos de Dorothy Day e de São Francisco e queria viajar para trabalhar entre os mais pobres dos pobres. Agora sou um pouco mais velha, além de esposa e mãe. A visão radiante do reino de Deus continua incrivelmente atraente para mim.
Porém, embora eu professe ideias grandiosas sobre a beleza da Shalom, e do ministério da paz de Cristo invadindo o nosso mundo, frequentemente me vejo brigando e discutindo o dia todo, e com os que eu mais amo. Eu sou uma pacifista que grita com o marido. A banda Waterdeep tem uma música que começa assim: você fala que odeia a guerra. Mas onde está o seu tempo de paz? Eu posso ficar tão envolvida com as grandes ideias de justiça e verdade e negligenciar as pequenas oportunidades ao meu redor, para estender generosidade, perdão e graça. No livro de C.S. Lewis, Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, o demônio sênior maldanado treina um demônio mirim a como infectar um relacionamento de certo homem com outras pessoas. Mantém a mente dele longe dos deveres mais elementares, direcionando-a para os mais avançados e espirituais. Agrave essa característica mais humana, mais útil de todas, o horror e a negligência ao óbvio. Ele continua: eu já tive tamanho controle sobre alguns de meus pacientes que era possível fazê-los levantar da oração pela alma da esposa, ou do filho para ir bater na esposa ou no filho reais ou mesmo insultá-los sem o menor escrúpulo. Como aqueles debaixo da influência de mal danado, negligencio frequentemente o óbvio, proclamando um amor radical para o mundo enquanto negligencio o cuidado daqueles mais próximos a mim. Mas estou cada vez mais ciente de que não posso buscar a paz de Deus e a sua missão no mundo, sem começar bem onde eu estou, na minha casa, na minha vizinhança, na minha igreja, com as pessoas reais que estão bem do meu lado. Domingo de manhã na igreja, logo antes da Eucaristia, passamos a paz. Nas igrejas que eu frequentei, essa parte da liturgia parece nada menos do que o caos. Os congregantes se viram uns para os outros e dizem: a paz de Cristo, ou paz do Senhor, ou oi, ou o meu nome é Jennifer. As crianças correm pelo templo. Os mais sociáveis se juntam e dão risada. Outros ficam desconfortáveis, não sabendo muito bem o que fazer, esperando só que venha a próxima parte. Passar a paz é um momento que fica exatamente entre o sermão e a Eucaristia, apertadinho entre palavra e sacramento. Depois de termos ouvido as Sagradas Escrituras pregadas, e antes de uma refeição profundamente misteriosa e sagrada, nós paramos e deixamos todo mundo darem a louca por alguns minutos. Esse planejamento não é um erro ou um exemplo de liturgia mal feita. Não é para as pessoas esticarem as pernas ou ser um intervalo para ir ao banheiro. Passar a paz está onde está na liturgia por razões teológicas. Antes de virmos à Eucaristia, antes de tomarmos o corpo e o sangue de Cristo, nós estendemos ativamente a paz aos membros do corpo de Cristo que estão bem do nosso lado. É uma encenação litúrgica da realidade de que não podemos nos aproximar da mesa do Príncipe da Paz, se não estamos em paz com o nosso próximo. A prática de passar a paz tem sido parte do culto cristão desde o início da Igreja, e os nossos irmãos e irmãs da Igreja primitiva não se satisfaziam com apertar as mãos ou dar um abraço de lado sem jeito, eles se beijavam, uma prática que emergiu, em parte, do antigo costume judeu de receber visitas com um beijo antes de uma refeição. Esses cristãos queriam tanto garantir que passar a paz seria um momento real de reconciliação, e não uma mera formalidade que, nas igrejas orientais do século III, um diácono ficaria em pé durante o rito e exclamaria: há algum homem que tenha algo contra o seu irmão? Os primeiros cristãos levavam a sério o que Jesus ensinou em Mateus 5, se alguém se aproxima do altar e lembra que o seu irmão tem algo contra ele, eles precisam sair e fazer as pazes com o irmão ofendido antes de oferecer algo a Deus. Então, antes da refeição da paz, falamos da paz para os que estão ao nosso lado. Mais de uma vez, Jonathan e eu tivemos de sair no meio do rito da paz para conversar do lado de fora, a fim de resolver uma discussão que tivemos no caminho para a igreja. Um amigo meu, pastor presbiteriano, uma vez comentou comigo que, a cada semana que a minha filha de 4 anos passa a paz, ela está sendo formada numa cosmovisão específica. Ela está praticando a verdade de que a extensão da paz é vital para o culto, que adorar a Deus se conecta intrinsecamente com buscar o reino de Deus de Shalom, ao fazer as pazes com seu próximo. Por meio da sua comunidade eclesiástica, minha filha está sendo treinada como uma pacificadora. Quando passamos a paz, estamos atuando como viver como crentes em missão a cada dia. Dom Gregory Dix,
um monge sacerdote anglicano do século XX, escreveu que passar a paz é colocar em prática solenemente no ato diante de Deus toda a vida cristã dos membros da Igreja. Passar a paz se encaixa no nosso dia principalmente nos momentos pequenos e invisíveis em que vivemos juntos, buscando amar as pessoas que são as constantes, a mobília das nossas vidas, parentes, cônjuges, filhos, amigos, inimigos, o garçom que serve a nossa comida toda semana, as pessoas atrás de nós na igreja com aquele bebê barulhento, e o nosso vizinho idoso que não sai muito de casa. Nessas interações minúsculas e invisíveis, nós reencenamos o rito da paz que praticamos no domingo. A paz de Cristo, se instância quando eu dou pedaços de cenoura para minha filhinha, respondo Jonathan pacientemente quando me sinto insultada, ou celebro genuinamente a próxima viagem de uma amiga, mesmo sabendo que eu nunca teria condição de ter algo parecido. O amor ordinário, anônimo e despercebido é a substância da paz na terra, a moeda de troca da graça de Deus na nossa vida diária. Às vezes, nós podemos separar a grande ideia de buscar a shalom do vai e vem da vida. Nós fazemos falsas dicotomias entre o público e o privado, entre a justiça social e valorizar a família. Mas, no culto cristão, somos lembrados de que a paz é um produto doméstico e artesanal, começando na menor escala, na labuta diária, nos lares, nas igrejas e nos bairros. Hábitos diários de paz ou de discórdia se derramam para nossa cidade, criando culturas de paz ou de discórdia. O profeta Jeremias nos lembra de que a paz da nossa pequena esfera e a paz mais ampla da nossa cidade, nação e do mundo todo estão intrinsecamente interligados. Busquem a paz da cidade onde eu enviei vocês em exílio, e orem ao Senhor em favor dela, pois, na paz dela, vocês encontraram a de vocês. Jeremias 29:7, tradução da autora. E quando buscamos a paz, começamos onde estamos. O filme Jornada pela Liberdade é Amazing Grace, no original retrata a vida de William Wilberforce, o abolicionista inglês. Minha parte favorita do filme é a comunidade em torno de Wilberforce. Em certo ponto, há uma montagem da participação da comunidade no movimento abolicionista. As pessoas contam para os seus vizinhos sobre os horrores do tráfico de escravos, as pessoas formam filas para comprar e ler uma memória escrita por um ex-escravo, um comerciante coloca um aviso na sua janela avisando que o seu estabelecimento não serviria mais açúcar produzido com trabalho escravo. Num momento dramático, Wilberforce conclama o fim da escravidão e desenrola uma petição que se desenrola pelo chão do parlamento. Eu fico impressionada como que Wilberforce, embora sua participação seja essencial, não poderia ter feito o que fez sem milhares de santos anônimos que fizeram escolhas diárias minúsculas que eram profundamente importantes, ainda que fossem nada memoráveis, notáveis e francamente ordinárias. O tráfico de escravos ficou imobilizado, e eventualmente proibido, não por causa de alguns heróis, mas por causa de milhares de pacificadores que fizeram pequenas escolhas reluzentes, luzinha a luzinha, que Deus usou para prevalecer sobre as trevas. No fim dos tempos, ouviremos essas histórias de fidelidade invisível e conheceremos os nomes desses homens e mulheres, cujas pequenas escolhas, desenroladas uma após outra como numa petição, acabaram com essa opressão. Cada vez que fazemos uma pequena escolha pela justiça, compramos de comércio justo, buscamos compartilhar ao invés de acumular, estendemos misericórdia aos que estão ao nosso redor, e generosidade aos que discordam de nós ou dizemos, eu te perdoo, nós passamos a paz onde estamos do jeito que podemos. E Deus pode pegar essas coisas ordinárias para, como peixe e pão, abençoá-las e multiplicá-las. Ele pode fazer histórias revolucionárias a partir da pequenez. Ele pode mudar o mundo por meio de comerciantes que servem chá sem açúcar. Nosso vizinho Steven vive no nosso apartamento de garagem e é um dos nossos melhores amigos. Ele se parece mais com um profeta do Antigo Testamento do que qualquer outra pessoa que eu conheço. Ele é um fazendeiro profeta. Ele é contestador, provocante, impetuoso, e como diriam alguns, um pouco estranho. Ele é o tipo de pessoa que pode divagar sobre a decadência da sociedade enquanto toma uma cerveja, ou discutir a relevância teológica de larvas de aranha. E nós amamos tudo isso.
Steven começou um programa social, Jardins de Gênesis, que busca amar e servir a pessoas em situação de rua. Ele passa os seus dias cultivando uma horta com pessoas em situação de rua na nossa cidade, cultivando a esperança, bem como a terra, formando uma comunidade com homens e mulheres que dormem nas ruas. Os dias do Steven são muito diferentes dos meus. Eu vejo ir e vir o dia todo, a caminho de fazer o bem no mundo enquanto estou sentada escrevendo, trocando uma fralda ou varrendo bolachas que a minha filha menor jogou no chão. É fácil para mim pensar que Steven está fazendo o que realmente é a obra de Deus, que ele é o pacificador, que a sua vida e trabalho importam e agradam a Deus, enquanto eu fico de lado. Mas, vivendo ao lado de Steven, descobri que os nossos dias ordinários acabam sendo bem parecidos. Nós dois buscamos amar. Nós dois perdemos a paciência com os mais próximos de nós. Nós dois temos momentos de esperança que cintilam em meio ao monótono. Nós dois buscamos passar a paz na nossa vida e trabalho diários. E mais, eu vejo que o trabalho de Steven e o meu são inseparáveis. Ele precisa que eu busque a paz com o meu marido. Ele precisa que nós, como seus amigos, busquemos a Deus e amar um ao outro e às nossas filhas também. Ele precisa que eu peça perdão ao Jonathan por ter elevado o meu tom de voz na discussão que tivemos hoje. Ele precisa que eu perdoe. E nós precisamos do Steven. Precisamos que ele seja o profeta que é, para que ele não nos deixe esquecer que há pobres em nosso meio. Precisamos dele para expandir constantemente os nossos horizontes para além da porta da frente. Precisamos que ele continue nos convidando para sermos seus voluntários, e que ele nos diga como orar por ele. Precisamos que ele se sente à nossa mesa e não se importe, ou pelo menos, não muito, quando as nossas filhas praticarem arremesso de feijão verde. Na semana passada, encontramos Steven no abrigo do sem-teto. Ele nos convidou. Ele segurou a mão da minha filha quando ela viu a falta de moradia de perto. "Por que aquele homem está dormindo na calçada?", ela sussurrou. Precisamos do Steven para que a nossa filha pudesse fazer aquela pergunta. Steven me conta histórias sobre os homens e mulheres com quem ele trabalha, histórias que frequentemente tratam de tristeza e tragédia. Ele seria o primeiro a dizer que o problema da pobreza não é simplesmente um problema financeiro. É uma falta de comunidade, uma falta de vínculos profundos, família, amigos, pessoas com quem você pode contar, pessoas que te seguram quando você cai. Às vezes, eu penso no meu trabalho, como esposa e mãe buscando amar imperfeitamente os que estão perto de mim, como um programa de prevenção à situação de rua. Queremos que as nossas filhas aprendam a construir uma comunidade, a serem pacificadoras que podem ir para o mundo e ser uma bênção para quem estiver ao seu redor. Às vezes, Steven, Jonathan e eu nos sentamos juntos na varanda. Steven nos fala sobre as suas dificuldades, os seus desejos e os seus sonhos para a nossa cidade. Ele nos conta histórias de redenção, histórias de pessoas solitárias encontrando família. E nós falamos com ele sobre o nosso trabalho na universidade ou sobre como ensinar crianças a usar o pinico e dormir pouco. Nessas conversas na varanda, nosso trabalho no mundo, grande e pequeno, está tudo junto e misturado. Precisamos uns dos outros para buscar a Deus e a paz para a nossa cidade. Steven me disse uma vez: "Você e Jonathan me estabilizam. E eu espero desestabilizar vocês." O que ele quis dizer é que não devemos ficar tão confortáveis. Ele não vai nos deixar acomodados no nosso mundinho de crianças, hipotecas, alegrias e lutas familiares, e esquecer que a nossa família é parte de um microcosmo, de um movimento mais amplo, a vinda do reino, a obra de Deus de evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos, Lucas 4,18. E honestamente, ter o nosso conforto desafiado pelo nosso amigo pode ser uma dor bem incômoda. Eu me sinto culpada. Fico chateada. Os profetas do Antigo Testamento eram terríveis em chás da tarde. Mas eu preciso do meu amigo e preciso ser lembrada, além do que, é confortável, dos marginalizados. E ele precisa de nós, jovens pais que são ordinários e cansados.
Mesmo ele tendo falado de nos desestabilizar, fico mais firme com a tarefa de continuar sendo missional e buscar a paz de pequenas maneiras à minha frente. Steven me lembra da realidade: o mundo não é um chá da tarde. Quando me vejo envolta em mesquinharias e cansaço, preciso ser lembrada que a minha família e a minha comunidade são parte de uma missão maior. Mas também preciso lembrar que a minha pequena esfera, o meu dia ordinário, importa para a missão, que o passar da paz ordinário e ignorável de cada dia é parte do que Deus está fazendo crescer em mim e por meio de mim. Vai virar uma colheita no tempo devido. Biblicamente, não há separação entre crentes radicais e ordinários. Somos chamados a estarmos dispostos a seguir a Cristo de modo radical, a responder o chamado daquele que nos disse para nos negarmos e carregarmos a nossa cruz. Mas também somos chamados à estabilidade, à labuta diária de sermos responsáveis pelos que estão mais perto de nós, ao desafio de uma vida cristã maçante e bem vivida. Passar a paz de todas as formas que pudermos, no lugar e na esfera em que Deus nos chamou, não é uma prática radical nem uma prática ordinária, é meramente uma prática cristã, uma em que cada um de nós precisa habitar diariamente. Nós podemos ficar confortáveis demais com o status quo americano, e precisamos de vozes proféticas que nos desafiem a buscarmos o nosso Redentor radical, que tira da zona de conforto. Mas também precisamos aprender a seguir a Jesus, neste mundo de segunda a sexta, criar filhos, cuidar dos nossos vizinhos, poupar dinheiro, lavar as roupas e viver os nossos dias responsavelmente com estabilidade, generosidade e fidelidade. Biblicamente, não há separação entre crentes radicais e ordinários. Steven está se casando em alguns meses, e eu, como sua amiga e irmã em Cristo, preciso que ele seja um pacificador no seu casamento. Eu vou fazer o casamento dele, e irei exortá-lo a buscar a paz no seu novo lar, tão ardentemente quanto ele faz com as pessoas em situação de rua, porque a forma de ele tratar a sua esposa, a portas fechadas e nos padrões da sua vida conjunta, é tão importante para o reino quanto o seu trabalho nas ruas. Essas são as suas formas de buscar a Shalom. Mas hoje eu estraguei tudo. Perdi a paciência com o meu marido. Fui sarcástica. Honestamente, eu não liguei muito para a paz. Depois de ficarmos emburrados por 20 minutos, cedemos. Eu peço perdão de ele também. Perdoamos um ao outro. Abaixar as armas e ir para o outro cômodo me desculpar foi como morrer. Ardeu. Annie Lamott escreve que aprendemos a prática da reconciliação, começando com os que estão mais perto de nós. A terra é a escola do perdão. Você pode muito bem começar pela mesa de jantar. Desse jeito, você pode fazer essa tarefa com uma roupa mais leve. Porque somos pessoas caídas num mundo caído. Buscar a Shalom sempre envolve perdão e reconciliação. Paulo fala aos Coríntios que Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. 2 Coríntios 5 versículos 18 e 19. Isso não é fácil. A briguinha de hoje na cozinha foi pequena, mas há feridas nos relacionamentos, até padrões de feridas, que vão fundo. Nesses lugares profundos, perdão e reconciliação custam caro. Nós temos que lutar muito e duro por isso, por um bom tempo e com lágrimas. A verdade que encenamos a cada semana quando passamos a paz, com aqueles prestando culto ao nosso redor, às vezes é uma verdade difícil, uma verdade que arde. Na noite anterior à sua crucificação, Jesus se ajoelhou e lavou os pés dos seus discípulos, até os pés daqueles que logo o negariam. Vai nos custar algo para nos envolvermos nesse ministério da reconciliação, até nas nossas cozinhas, até nas nossas roupas leves. Quando somos feridos por aqueles próximos a nós, estender o perdão, não contar as suas transgressões contra eles, é desistir do nosso direito de recompensa, de ressentimento, de justiça própria. Na liturgia anglicana, passar a paz vem depois da confissão e da absolvição, logo depois de quando somos lembrados que somos perdoados. Não é coincidência.
Nosso perdão e reconciliação fluem do perdão de Cristo dado a nós. Por gratidão com a enorme dívida para com o nosso Rei que foi perdoada, perdoamos os nossos devedores. Receber a dádiva de Deus da reconciliação nos faz dar e receber a reconciliação com os que estão ao nosso redor. No fim, Deus é o pacificador. Não é simplesmente a paz que passamos uns para os outros. É a paz de Cristo, é a paz do nosso pacificador. A paz de Cristo nunca é uma paz barata. Ela nunca é uma paz superficial ou que faz vista grossa para o mal cometido. Não é uma paz que dá uma de legalzinho, que nega as feridas ou que evita o conflito. Nunca é uma paz falsa ou que ignora a justiça. É uma paz que é honesta, e dura de conseguir, que fala a verdade e busca a justiça, que custa algo e que leva tempo. É uma paz que oferece reconciliação. Não podemos buscar a paz com a nossa própria força. Todos estragamos tudo, falhamos com os que estão perto, passamos a julgar, recuamos para o nosso egoísmo tantas vezes quando estendemos a mão. Se somos pacificadores, não é sem uma boa dose de guerra, dentro dos nossos corações. Mas Deus nos reconciliou consigo mesmo. Ele traz essa reconciliação e paz a cada esfera da vida. Ele está levando a paz às ruas da cidade, aos desertos, às fazendas, aos subúrbios e à minha cozinha. Ele está nos reconciliando consigo mesmo, com o outro e com a terra. O ministério de Deus da reconciliação adentra todas as áreas da vida, mesmo para os pequenos momentos do nosso dia. No fim, manter essa prática de passar a paz a cada domingo é uma oração. Estamos pedindo que Deus faça algo que não podemos para que possamos estender a paz, não a que fizemos, mas a de Cristo, o nosso reconciliador. Somos pessoas briguentas, mas Deus está nos reformando para sermos pessoas que nos nossos momentos ordinários estabelecem o seu reino de paz. Crer nisso é um ato de fé. É preciso fé para crer que a nossa fidelidade pequena e diária pode produzir fruto. É preciso fé para crer que abaixar as armas na cozinha tem algo a ver com a paz cósmica na Terra. E é preciso fé para crer que Deus está nos tornando novas pessoas, lentamente, por meio do arrependimento, que somos capazes de dizer ao mundo por meio das nossas vidas. A paz de Cristo. Vamos a algumas perguntas para reflexão. 1. De que maneiras você luta para buscar a paz com os que estão mais perto de você? 2. Qual é a forma de buscar Shalom no seu lar, no seu trabalho ou em uma pequena esfera da sua experiência diária? 3. Você já separou atos grandes e radicais da pacificação da labuta diária? Como essa separação acontece na sua vida? 4. Como você acha que a prática de passar a paz na igreja afeta a adoração e a teologia? 5. A autora escreve: eu preciso ser lembrada que a minha família e a minha comunidade são parte de uma missão maior. Mas eu também preciso lembrar que a minha pequena esfera, o meu dia ordinário, importa para a missão. De que formas você se lembra de que é parte de uma missão maior? 6. Como você vê a sua pequena esfera e os seus dias ordinários como parte da missão mais ampla e da obra da redenção de Deus? 7. A autora cita Anne Lamott, que diz: a Terra é a escola do perdão. Você pode muito bem começar pela mesa de jantar. Desse jeito, você pode fazer essa tarefa com uma roupa mais leve. Como você busca a reconciliação ou precisa dela no seu lar ou na sua vida diária? Agora sugiro você algumas práticas. 1. Busque a paz de alguma forma com os que estão mais perto de você hoje. No fim do dia, peça a Deus para trazer o reino dele por meio dos pequenos atos de passar a paz no seu dia. 2. Pratique a reconciliação esta semana ao pedir desculpa para alguém com quem você errou. Pergunte aos mais próximos sobre como você pode amá-los melhor e viver em paz com eles. 3. Escreva formas que você tem dificuldade de buscar a paz no seu dia ordinário. Peça a Deus para te mostrar o caminho da paz nesses lugares difíceis. 4. Ore sobre como ser parte da redenção mais ampla do mundo por Deus na sua vida. 5.
Passe um tempo orando por paz na sua casa, bairro, cidade, estado, país e mundo.